Em poucos dias, a resposta militar de Israel ao pior ataque terrorista que o país sofreu em sua história vai completar um mês. Não existe a menor perspectiva do fim do conflito e o número de vítimas passa de 10 mil. A esmagadora maioria é de civis palestinos. O Jovem Pan Internacional desta semana começa discutindo o que há por trás dos discursos oficiais, o papel do Brasil no processo de paz e, principalmente, como está o cidadão comum, seja ele judeu, seja ele islâmico. Depois da vinheta, o Jovem Pan Internacional dessa semana vai estar no ar. Olá, muito bom te ter aqui de volta. A investida de Israel contra o Hamas vai entrar na 4ª semana consecutiva. Os ataques seguem dos dois lados e ambos os exércitos ampliaram também a chamada guerra de informação. A opinião pública é um elemento importante em qualquer tipo de confronto. Declarações de líderes são fundamentais para esclarecer os objetivos do combate. E a exibição do poder de fogo tem o papel de persuadir o inimigo a desistir da luta. Os Estados Unidos, por exemplo, logo divulgaram imagens dos porta-aviões disponibilizados ao aliado Benjamin Netanyahu para dissuadir outros países árabes a se engajarem no conflito, em aliança com o Hamas. Olhando diretamente para os envolvidos nessa guerra iniciada pelo Hamas, Israel tem apresentado, além do avanço das tropas e o apoio de modernos tanques de guerra, os depoimentos de supostos guerrilheiros capturados. Os interrogatórios fogem do padrão do inquérito policial, são entrevistas que não buscam apenas entender a estratégia do inimigo. O que foi divulgado para o público tenta desmontar a moral dos combatentes, os confrontando com os dogmas islâmicos que, de alguma maneira, sustentaram os atos de barbárie contra israelenses. Depois entramos em uma casa que ficava perto de nós. Entramos pela janela, verificamos a casa e ouvimos os sons de crianças no quarto seguro. Atiramos na sala. Com o que você disparou na sala? No início não disparamos, passamos e não ouvimos nada. Comemos tâmaras e bebemos água. Depois, ouvimos sons de crianças. Que sons você ouviu? Crianças chorando. Você pode demonstrar os sons para que eu possa entender? Os choros de crianças. Uma criança, algo assim. Uma criança chorando. Eu atirei e Ahmad Abu Kamil atirou. Nós atiramos na porta. Até quando? Até que não ouvimos mais barulho. Sim, não ouvimos nenhum barulho. Nesse momento, então, o exército chegou. Você continuou disparando até não ouvir mais barulho? Depois, houve tiros por cerca de 10 minutos e nós nos rendemos e nos entregamos. Eles entraram pelas janelas, jogamos granadas no exército, na porta jogamos granada e ela explodiu. Depois de 10 minutos, nos rendemos. Eu quero te fazer uma pergunta. Matar crianças é lógico na religião muçulmana? Não. O que disse o profeta Maomé sobre isso? As crianças não estão envolvidas. Vou fazer uma pergunta. Você entrou para matar, por ordem do Hamas. Qual a diferença entre você e o Estado Islâmico? Nas coisas que o interrogador me mostrou, não há diferença. Nas coisas que me mostraram, vi vídeos piores que o Estado Islâmico, aqueles que o interrogador me mostrou. Seu pai e sua mãe ficariam orgulhosos dessas ações? Eles não sabem que faço parte do Hamas. Se meu pai me ver, ele vai atirar em mim. Ele vai me matar. Por quê? Porque eu fiz essas ações. O governo de Israel também exibiu uma enorme quantidade de armas que o país alega ter apreendido com os terroristas mortos ou presos no atentado de 7 de outubro. Rifles, metralhadoras, munições e muitos lançadores de foguetes. As forças de defesa utilizaram a cena para reforçar que o armamento é o mesmo utilizado no Irã e na Coreia do Norte. A afirmação reforça a tese de que o Hamas recebeu apoio de outros rivais dos judeus. Os terroristas, por sua vez, também usaram as mídias sociais para espalhar o medo, reforçar a missão do grupo, que é destruir o Estado de Israel, e angariar seguidores.
A mais recente investida do Hamas na propaganda de guerra foi a exibição da tática dos milicianos em se esconderem em túneis e surpreenderem os inimigos saindo de buracos no chão. A guerra reacendeu uma discussão de como a faixa de Gaza driblou sanções ao longo dos anos. O abastecimento do território depende de liberações de Israel, eventualmente do Egito. E para conseguir suprimentos além daqueles autorizados, os palestinos construíram uma gigantesca rede de túneis clandestinos. Essas vias subterrâneas foram ampliadas pelo Hamas mais recentemente e passaram a servir como estrutura militar. Os próprios terroristas produziram uma espécie de clipe que mostra o funcionamento destes caminhos invisíveis. O grupo terrorista Hamas possui provavelmente a maior rede de túneis do mundo. Conexões que são comparáveis às linhas de metrô em grandes cidades. Apenas a Coreia do Norte teria um sistema secreto semelhante. Estima-se que a rede na faixa de Gaza tenha cerca de 1.300 pontos de conexão, percorrendo cerca de 500 quilômetros. Algumas destas passagens podem estar a 70 metros de profundidade. A inteligência de Israel monitora as mudanças deste mapa clandestino operado pelo Hamas. Dados recentes das Forças Armadas israelenses sugerem que a maioria dos túneis tenha 2 metros de altura e 2 de largura, espaço suficiente para um homem adulto caminhar, porém muito difícil para o deslocamento de tropas. Assim, a contraofensiva não conseguiria utilizar o sistema subterrâneo como instrumento de invasão. As galerias a serviço do Hamas são de alvenaria, iluminadas e com ventilação. Especialistas em táticas de guerrilha apostam na possibilidade dos mais de 200 reféns estarem sendo mantidos no sistema de túneis, até para os proteger dos bombardeios de Israel. Cada sequestrado vai valer muito em uma eventual negociação de troca de prisioneiros. As vias subterrâneas foram construídas inicialmente para contrabandear mercadorias entre Gaza e o Egito, e depois entre Gaza e Israel. Com o aumento da vigilância aérea israelense em Gaza, o Hamas começou a investir na expansão da rede subterrânea. Em uma operação militar de 2014, o exército israelense descobriu a real extensão dos túneis do Hamas. Desde então, o governo passou a montar barreiras que avançam no subsolo para impedir o acesso por túneis ao lado israelense. Independente dos objetivos dos vídeos divulgados por ambos os lados da guerra, as cenas mais chocantes foram gravadas por acaso. São imagens de câmeras de segurança que flagraram o assassinato impetuoso de combatentes do Hamas que cometeram atrocidades com quem encontraram pela frente. Fosse numa festa de música eletrônica, ou em residências, ou simplesmente quem estivesse caminhando na rua. As vítimas, que não foram sequestradas, sofreram todo tipo de violência. Homens, mulheres, gente de todas as idades, incluindo bebês, foram massacrados. As cenas são tão fortes que não há como exibi-las. O consulado israelense em São Paulo encontrou uma maneira de transmitir à imprensa brasileira o nível de crueldade. O repórter Marcelo Matos esteve presente e nos conta as suas impressões. O Consulado-Geral de Israel, a Stand With Us Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo apresentaram à imprensa imagens do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. A compilação de 40 minutos expõe a brutal violência contra pessoas indefesas, atacadas a tiros na estrada, em seus veículos, executadas nos arredores da festa rave, em esconderijos improvisados, na invasão do kibbutz e a efusiva comemoração dos terroristas com a família via celular pelas mortes praticadas em Israel. Em crianças, jovens, pais na frente dos filhos, enfim, um conteúdo que resume a desumanidade no sentido mais literal. Os vídeos não serão divulgados à imprensa, mas também já foram apresentados em Nova York.
O cônsul de Israel no Brasil, Rafael Erdrake, promete uma ampliação da ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas a questão dos combustíveis é mais delicada porque, segundo ele, ajudaria o Hamas nas suas ofensivas. Israel está chamando a todos os civis sair da zona de conflito, da zona de guerra. Israel está dando condições para eles receber ajuda humanitária. Ok? Mas este é o objetivo só é Hamas. Tem civis que estão feridos ou mortos, mas a responsabilidade só uma é de Hamas para proteger estes civis. Eles não estão fazendo isso, ao contrário. O cônsul de Israel no Brasil descarta que a divulgação das imagens à imprensa seja uma justificativa para a contraofensiva de Israel, no momento em que há críticas de que o país está passando dos limites nesta ofensiva. Quem controla a informação que está saindo da Gaza? Quem é atrás deste? O que estão fazendo os jornalistas palestinos lá? Que estão reportagens que estão saindo? Que é a fonte de informação que chega aqui através das agências de informação? Vocês estão olhando, vendo ataque de uma... Não, entendi. Eles, não era. Mas estou dizendo que a informação que está saindo da Gaza, não sei se eu utilizo a palavra justa em português, é distorta? Distorcida. O cientista político e presidente executivo do Stand With Us Brasil, André Leist, projeta uma saída sem o Hamas, mas sem cessar fogo agora. Tecnicamente, qualquer cessar-fogo agora que não entregue os reféns, todos os reféns, né? Todos, sem exceção, e o desarmamento imediato do Hamas e o fim das hostilidades, só vai prolongar o conflito e somente é uma questão de tempo para um próximo conflito. Mesmo que o Hamas assine o que a gente chama de Hudna, que é trégua em árabe, onde eles assinariam uma trégua de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quem disse que eles não vão mentir e atacar antes ou planejar um novo atentado? O vídeo exibido em São Paulo será entregue às autoridades do governo brasileiro e sua divulgação foi defendida pelo consulado de Israel como forma de evitar possíveis distorções ou dúvidas sobre o que ocorreu em 7 de outubro. A resposta ao ataque inicial do Hamas já está na fase da incursão por terra à faixa de Gaza. Só que antes do avanço das tropas, mísseis caíram em pontos que Israel alegou serem estruturas dos terroristas. Só que a destruição de pontos-chave do inimigo leva ao pior efeito colateral em qualquer guerra: a morte de muita gente inocente. Nomi Bariakov faz parte do Núcleo de Estudos em Segurança Internacional do Centro Britânico de Pesquisa Chatham House. Ela acredita que o Hamas terá uma espécie de vantagem quando os combates passarem a acontecer em áreas densamente urbanizadas de Gaza. Para a analista, a complexa rede de túneis dos terroristas e o conhecimento da cidade irão dificultar o avanço das forças israelenses. E destaca que o fogo cruzado entre os soldados fortemente armados e a milícia do Hamas irá atingir moradores que não conseguiram fugir. O saldo da invasão terrestre será extremamente sangrento para ambos os lados. Gaza provavelmente vai testemunhar um banho de sangue. E apesar dos melhores esforços de Israel para movimentar o maior número de civis de Gaza, esvaziando o norte do território para o sul para entrar inicialmente em uma área vazia, o Hamas tem uma mão muito mais forte, visto que eles têm construído estes túneis ao longo de 16 anos. Eles têm governado Gaza, têm uma cidade subterrânea que controlam e o exército israelense não tem esta vantagem. Sem dúvida, eles estão preparando armadilhas para os soldados israelenses. Não há dúvida sobre isso. Portanto, haverá um custo muito alto para o exército israelense, bem como para os civis de Gaza. Esta guerra em Gaza não tem precedentes em termos de escala. É sem precedentes. E o exército israelense declarou que desde o primeiro dia, esta
não será como qualquer outra incursão em Gaza. Por isso, estão preparando a população israelense para perdas muito elevadas. O analista político Omar Khat, que vive em Jenin, na Cisjordânia, chama a atenção para o nível de resistência que muitos palestinos, mesmo aqueles que não concordam com o Hamas, podem imprimir contra o exército de Israel, em um tipo de resposta revoltada pelas perdas civis nos territórios de maioria árabe. O exército israelense tentou alcançar um feito, pelo menos foi o que eles pensaram, mas saíram desapontados quando a resistência passou a enfrentar essa ocupação. Esta ocupação derramou todo o seu poder e ódio sobre as casas e deixou um saldo de civis mortos e muita destruição da infraestrutura. À medida que a guerra se intensifica, esta mesma cena se repete. Pessoas em luto carregam os corpos dos mortos. No lado árabe, os sepultamentos são muito mais frequentes. E passaram a acontecer também na Cisjordânia, onde Israel estendeu o policiamento. A guerra eclodiu justamente no mês em que o Brasil exerceu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Não houve avanços significativos na tentativa de um cessar-fogo ou um estabelecimento de corredores humanitários por conta da postura de Estados Unidos e da Rússia, que vetaram as manifestações mais pacifistas capitaneadas pela diplomacia brasileira. O coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM e estudioso da política externa do Brasil, Alexandre Uerrara, explica que, embora o resultado das reuniões tenha sido frustrante, o Brasil deixou a presidência do Conselho de Segurança fortalecido. Talvez se não tivesse havido esse conflito, o Brasil levaria as pautas que tem, de reforma do Conselho de Segurança, as questões de desenvolvimento, questões de meio ambiente, que é uma pauta importante para o Brasil, mas talvez o destaque não seja tão grande, a não ser no próprio Brasil, porque o Brasil estava interessado e está interessado em ter um papel de maior protagonismo nas relações internacionais. Mas esse conflito acabou levando o Brasil a um papel maior, vamos dizer assim, um destaque maior, né? E eu diria que também o fato do Brasil ter tido a sua proposta de resolução com maior apoio entre as propostas apresentadas, né, e a maneira como ela foi conduzida, de negociação com as partes, e o resultado final de 12 países apoiando essa resolução, favoráveis à resolução, eu creio que mostrou uma capacidade, uma habilidade do Brasil, da diplomacia brasileira de negociação, que eu acho que foi positivo, né, apesar de ter tido o veto norte-americano. E se a gente olhar todas as outras propostas que foram levadas para a votação, todas as outras tiveram menos votação que a do Brasil. Então mostrou uma habilidade brasileira e um fator, vamos dizer, de bastidor é que essa resolução, pelo fato do Brasil ter buscado negociar de maneira que levasse a maior potencial de aprovação, recolocou o Brasil, vamos dizer assim, no cenário internacional em termos de diálogo, né? Temos que lembrar que o Brasil passou um tempo aí em que esse diálogo não estava tão azeitado, mas assim, não estava acontecendo muito bem por diversos fatores, e neste momento o Brasil ser levado ao presidente do Conselho. As imagens do sofrimento de inocentes, vítimas do fogo cruzado, fomentam as discussões sobre o papel da ONU, que não tem poder sobre decisões soberanas dos países. O professor Uerrara esclarece que, sem as Nações Unidas, sequer existiria o diálogo entre os governos e as cooperações internacionais no combate aos desafios contemporâneos da humanidade, como o fim da fome e a busca por soluções para a crise climática. Obviamente, quando a gente olha para a perspectiva de resolução de conflitos, muitas vezes a gente fica frustrado porque eles não conseguem acabar, né? A ONU e as agências internacionais não conseguem acabar, impedir um conflito ou interromper o conflito. Mas em outras áreas, a colaboração internacional ela é possível para poder ajudar populações mais pobres, situações de questões ambientais, por meio dessa colaboração. Resumidamente, a ONU, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, exerce desde então um papel de orientação. Decisões de começar ou acabar com uma guerra dependem exclusivamente dos atores envolvidos. A gente falou aqui de diplomacia, incursão de terra e tudo mais, mas vamos olhar aí para a realidade, o que está acontecendo ali no entrincheiramento entre tropas e população.
Mais uma vez eu recebo aqui o comandante Robson Farinazzo, da Marinha Brasileira, que sabe muito desses palcos de guerra. Ele mantém no YouTube um canal chamado Arte da Guerra, que faz há muito tempo análises de situações de conflito. Comandante Robson, eu encontrei esse mapa aqui, que foi fornecido inclusive pelo exército israelense, né? As forças de defesa de Israel, que mostram aqui o que dá para entender um cercamento da cidade de Gaza, que é a parte norte da faixa de Gaza, e não coincidentemente a parte mais populosa de toda a faixa de Gaza. Essa parte aqui rachurada mostra então a tomada por tropas do exército israelense. O que o senhor entende nesse cenário aqui? Eu, como leigo, que estou vendo uma população, uma região densamente povoada, muita construção destruída e o cercamento por tropas, o que vai evitar, inclusive, ou dificultar o esvaziamento de civis que ainda tentam ir para a parte sul da faixa de Gaza. Como é que o senhor analisa esse mapa aqui, comandante? Bom, Marcelo, o que o exército israelense faz aqui é mostrar presença, ele dá uma resposta para a sociedade israelense, né, que ela quer, amanhã, eu lembro, sábado completa-se 4 semanas, né? 4 semanas aí que iniciaram, que esse conflito se iniciou. Então, eles estão dando uma resposta, nós estamos presentes em Gaza. Só que o problema é que o Hamas está embaixo da terra. Até agora o exército israelense diz que já eliminou 10 comandantes do Hamas. Vamos dar isso como verdadeiro. Mas o problema é que os foguetes continuam a cair em Israel. O que isso quer dizer? Que os depósitos, os caixes de munição e de foguetes do Hamas se encontram intactos e as rampas de lançamento também. Então ainda não há o Israel ainda não tem uma grande, vamos dizer assim, um grande produto militar para apresentar para a sociedade. Comandante, vou usar uma expressão que me vem à cabeça aqui como leigo. Isso aqui me parece uma espécie de um estrangulamento, né? Um cercamento. Estrangulamento, eu faço uma ideia de que essa tomada militar vai apertar ao centro de Gaza. Isso vai ter muito mais baixas? O que o senhor entende aí como o próximo passo da operação? Você vai ter baixas civis, né? Porque o Hamas, ele está dentro dos túneis, eles vão sair para atacar Israel, a gente não tem dúvidas a respeito disso, né? Agora, nós temos que lembrar que algumas coisas estão acontecendo em paralelo, Marcelo. Então, os Estados Unidos fazem alguma pressão para Israel ter um cessar-fogo. De uma certa forma, Israel já mostrou presença, ele pode dizer, olha, nós conseguimos o que nós chamamos de livrar a face. Olha, nós ocupamos uma parte de Gaza já, e aí entra a diplomacia, mas tudo ainda é muito nebuloso. A gente não sabe até onde Israel vai querer ir e o que o Hamas vai fazer, né? Comandante, ao longo do programa a gente exibiu uma matéria falando de 500 quilômetros, presumidamente, a extensão de todos os túneis conectados. Isso, claro, não precisa ser especialista de guerra para entender que é uma ramificação gigantesca, difícil de entrar. Existe algum mecanismo, sei lá, encher de fumaça, inundar aquilo para fazer as pessoas saírem? Mas é que tem o caso dos reféns, então cada passo é muito delicado. Marcelo, essa questão de túneis já tem precedentes na guerra do Afeganistão e na guerra do Vietnã. E nada resolveu. A única solução é a tropa entrar lá e combater esse pessoal. Só que eu preciso lembrar que não tem túneis só aí, tá? Provavelmente tem túneis na parte sul também, né? Sem dúvida, claro. Então, o que a gente pode prever é que se não houver um acordo diplomático, se não houver um acerto aí, nós podemos ter uma guerra longa aí. Comandante, a gente chegou a um mês do conflito, mais de 10 mil vidas perdidas entre militares, mas majoritariamente civis. O senhor acha que o engajamento de outros exércitos é possível? Aqui, lembrando que tem 3 porta-aviões aqui no mar Mediterrâneo cedidos pelos Estados Unidos. Os britânicos já acenaram, dizendo que se precisou, a gente também manda tropas. Um engajamento de um outro player grande, como o Reino Unido e Estados Unidos, pode facilitar ou piorar a situação? Não, eu acho que pioraria, né? Mas há relatos de que forças especiais britânicas e americanas já estariam operando em Gaza. Eu não duvido que isso seja verdade, não há como confirmar. Quanto à intervenção de exércitos árabes, eu acho muito pouco provável isso. A declaração do Hassan Nasrallah hoje, né, do Hezbollah, né? Do Hezbollah não mudou nada. Pelo que a gente vê, o Hezbollah vai continuar fazendo o que ele fez, não se sabe ainda se vai haver um recrudescimento. Eu particularmente acho pouco provável isso, posso estar errado, mas acho pouco provável. Então, o que eu acho que a gente vai continuar tendo aí, né,
Agora Israel vai ter que entrar nos túneis. Para resolver, eles vão ter que entrar nos túneis, porque nós não sabemos qual é a capacidade que o Hamas tem, a capacidade de logística que o Hamas tem, quanto tempo eles têm de suprimentos médicos, combustível, munição, víveres, etc., para resistir a esse cerco. A gente completou um mês de guerra, o comandante Farinazzo está nos ajudando a entender esses palcos desde o começo. Infelizmente, comandante, eu acho que a gente ainda vai falar muito, porque tem muitos capítulos a acontecer. Espero que numa próxima oportunidade, muito em breve, a gente esteja falando mais de um sentido de paz do que de guerra. Até a próxima oportunidade, comandante. Obrigado, Marcelo. Vou esperar para o senhor ficar aqui, acompanhar com a gente o encerramento, porque eu preciso mudar de tema. Teve um outro marco essa semana muito importante. Embora tenha sido uma semana marcada por guerra, eu não posso deixar de falar algo que seria impensável pouco tempo atrás. Uma música inédita dos Beatles, Now and Then, foi lançada depois de mais de 50 anos da separação do grupo. Isso só foi possível graças às novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial. A canção foi desenvolvida a partir de uma gravação de John Lennon dos anos 70. Depois da morte do músico, a viúva Yoko Ono entregou material para Paul McCartney, que tentou concluir o trabalho com os outros ex-Beatles, Ringo Starr e George Harrison. A ideia do trio era terminar a música nos anos 90, mas a tecnologia disponível até então não permitiu a extração da voz de Lennon com a qualidade boa o suficiente. Isso adiou por anos o lançamento. O cenário mudou com a inteligência artificial. O diretor de cinema Peter Jackson, que produziu a série documental The Beatles Get Back e dirigiu a trilogia do Senhor dos Anéis, conseguiu separar a voz de Lennon do piano com a tecnologia. Gravações de guitarra elétrica e violão de George Harrison, que morreu em 2001, também foram inseridas na faixa. O crítico musical Sérgio Martins comentou o processo. Quando Peter Jackson pegou o material grosso do que seria o disco Let It Be, das gravações do disco e do documentário Let It Be, ele desenvolveu uma nova tecnologia de recuperação de imagens e recuperação de som. Nesse ponto, o Paul McCartney achou que seria interessante pegar aquela gravação do John Lennon de 1970 e aplicar essa tecnologia. Então, Now and Then, que a gente vai escutar, é simplesmente o último registro dos Beatles. Por quê? Porque nessa gravação, que ficou esquecida, tem a presença da guitarra do George Harrison, que morreu em 2001, e a voz do John Lennon, que morreu em 1980. E a voz do John Lennon adaptada para as condições técnicas atuais. Apesar da separação dos Beatles em 1970, a Beatlemania segue viva no mundo. Com a inteligência artificial, os fãs ficam cada vez mais animados com a possibilidade de ver a banda reunida. E Now and Then também pode levar o grupo para uma nova geração. Acho que todo lançamento dos Beatles causa comoção porque é talvez a banda mais icônica de todos os tempos. Então, você hoje ter uma canção dos Beatles trabalhada com a qualidade que só um cara como o Paul McCartney, que é um cara metódico, né? Em inglês que eu chamaria ele de control freak, né? Que é um cara obcecado por controle. Você ter uma gravação retrabalhada é mais ou menos que você ser católico e achar uma relíquia dos tempos de Jesus Cristo. Existe nos fãs, todo fã obviamente é um devoto da sua banda, mas nos Beatles existe uma devoção, um amor ainda maior do que todos. Você hoje tem uma geração de 9, 10 anos de idade que nunca ouviu falar em Beatles, que nunca escutou Yesterday ou Let It Be, por exemplo. Então eu acho que o fato de você ter uma gravação como essa, e o fato de uma gravação como essa causar a comoção que está causando e quem sabe causar o interesse que pode causar, para mim já é uma das melhores notícias do ano. E as pessoas que não conhecem os Beatles não têm a mínima ideia da revolução que eles causaram na música mundial. Além de Now and Then, os Beatles também lançaram um documentário de 12 minutos explicando a história da canção, além de 2 coletâneas dos álbuns que chegam ao mercado no dia 10 de novembro.
Eu queria encerrar o programa de hoje agradecendo a tua audiência, agradecendo a todo mundo que me ajuda a fazer esse programa. Em homenagem a você que está do outro lado da tela e todo mundo que está atrás das câmeras, a gente encerra o programa de hoje com essa nova canção dos Beatles, 50 anos depois do final da banda, em que ela traga esperanças pra gente em tempos de... A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.